A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 350 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando a carta aos Hebreus, essa carta maravilhosa com conteúdos extremamente profundos, e poderosos para a nossa vida. Nós já vimos muita coisa importante e hoje continuaremos. A nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 6 até o capítulo de número 8 de Hebreus. E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 7, os versos 23, 24 e 25, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que a ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Glória a Deus. Nós já vimos nessa carta que o escritor ele está escrevendo para irmãos que estavam em dúvida sobre permanecer no cristianismo ou voltar então para o judaísmo. E nós percebemos que o escritor ele faz questão de ser bem claro que quem volta ao judaísmo já não pode participar mais das promessas e da esperança de Cristo Jesus. E ele deixa isso bem claro no capítulo 6, o verso 4 em diante, que diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, caiam, sim, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Então aqui ele está falando de pessoas que já saíram do mundo, já vieram para Jesus, mas que mesmo depois de terem provado do Espírito Santo, da comunhão, participarem do sacramento da ceia, eles decidem abandonar a Jesus e voltar às práticas pecaminosas, ou voltar a tentar a se salvar pelo seu próprio esforço. E Paulo vai dizer que isto, ou melhor, o escritor aos Hebreus, a gente fala Paulo porque acreditamos que foi ele, mas o escritor aos Hebreus vai dizer então que é impossível que essa pessoa possa ter uma segunda oportunidade. É por isso que nós temos que levar tão a sério a oportunidade que Deus nos está dando de estarmos na presença dele, buscando a sua face e o seu favor. Amém? Nós vimos já que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés e Jesus é superior a Josué. E nós vimos ontem que Jesus já estava sendo apresentado como sumo sacerdote, ou seja, um supremo sacerdote, correto? Porém, nós vamos ver que a linhagem sacerdotal de Jesus é uma linhagem diferente, não pautada na linhagem de Levi, correto? Não baseada na linhagem de Levi. Por quê? A linhagem de Levi é uma linhagem humana, é uma linhagem secular, onde muitos homens que estavam ali estavam somente para poderem se beneficiar do reino de Deus. Mas a linhagem do sacerdócio de Jesus, ela é de Melquisedeque. Esse homem, ele teve encontro com Abraão, quando Abraão venceu ali alguns reis e pegou ali seus despojos. Então esse Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, que governava a cidade de Salém e que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha números de dias e não tinha filhos, esse sacerdote foi capaz de receber dízimos e também abençoar Abraão. Esse sacerdote, então, claramente aponta para quem? Para Jesus, alguém que não tem dias, porque antes que o mundo existisse, ele era, correto? Quando o mundo se acabar, ele vai continuar sendo. Então, esse Jesus, ele é o supremo sumo sacerdote, correto?
ele também é rei de Jerusalém, ele também é príncipe da paz. E Jesus, ele vai mostrar para nós que como sacerdote altíssimo, como sacerdote supremo, ele tem poder de fazer coisas maiores do que os demais faziam. Se antes aqueles grandes sacerdotes precisavam da ajuda de animais para poder invocar a Deus, Jesus não precisa. E olha que coisa interessante, Jesus nos deixa declarado que a promessa de Deus é imutável, ou seja, aquilo que Deus prometeu para nós, ele não muda. E está lá no capítulo 6, verso 13, quando ele diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Então observa que Jesus não tem para quem e por quem jurar acima dele, porque o seu nome já está acima de todo nome, correto? Então Jesus, ele confiou no plano do Pai, ele confia no plano do Pai e ele permanece no plano do Pai, sabendo que ali o Senhor cumprirá os seus propósitos, correto? Agora, olha que coisa interessante, tem duas coisas imutáveis da qual Deus não pode ter mudança ou variedade. E a primeira delas é a sua promessa. A segunda é o juramento. Quando Jesus promete e jura por si mesmo fazer algo, você pode confiar que Jesus irá cumprir aquilo que prometeu. Por isso nós devemos manter firmes a nossa confissão de fé, declarando que Jesus tem suprido, as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas necessidades. Então aqui Jesus é sumo sacerdote, não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, correto? Como nós já falamos, esse Melquisedeque era rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele podia receber talentos e obras, e esse Melquisedeque, ele não tinha dias contados, ou seja, ele era eterno. Ele se assemelha muito com a pessoa de Jesus. Então Jesus, sendo da linhagem de Melquisedeque, de onde o Senhor pode orar, interceder, trabalhar em favor daqueles que esperam, correto? Então os levitas, eles tinham esse poder de interceder, de buscar a Deus pelo povo, mas Jesus tem um grau muito mais elevado, porque ele está à direita do Pai, correto? Outra coisa interessante é que o sacerdote levítico, ele era temporário, ou seja, uma pessoa nascia, chegava um momento que ela chegava na idade de cumprir o seu sacerdócio e ia cumprir. Mas o sacerdócio de Jesus não é como o dos homens, temporário. O sacerdócio de Jesus é eterno, correto? Eterno, pastor, eterno. O sacerdote de Jesus é eterno. Ou seja, como ele não morre, como ele venceu a morte, então esse sacerdócio dele é infindável. Se é infindável, aquilo que ele prometeu, ele não vai mentir, mas ele vai cumprir para a glória de Deus, o Pai, correto? É o que nós vemos no capítulo 7, verso 23, que diz assim: ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, porém, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Então, observa aqui uma coisa interessante. O sacerdócio levítico, ele tinha um tempo, ele era mutável, Ele podia mudar, ele podia falhar. Mas o sacerdócio de Jesus não. Então Jesus, como é eterno, ele tem poder para salvar totalmente todo aquele que se aproxima de Deus. Então, se você se aproxima de Deus com o intuito de salvação, você está fazendo corretamente, porque Jesus é poderoso para salvar você. E nós vemos que no final, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele vai falar que se Jesus é semelhante a Melquisedeque, se Jesus é maior do que todos os outros sacerdotes, se Jesus tem um sacerdócio eterno que não tem fim, Jesus agora, ele é mediador de uma nova aliança. Se Deus está falando de uma nova aliança, é porque aquela antiga já estava ficando velha,
É o que o texto diz lá no verso de número 13, assim, ó. Quando ele diz nova aliança, torna antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então Jesus veio com uma nova aliança já com o propósito de que aquela aliança que foi feita no deserto com o povo de Israel que saiu do Egito, aquela aliança já não tinha mais valor, ela já não tinha uma utilidade, correto? Mas a aliança que Jesus estava fazendo com o seu povo, não. Ela era uma aliança melhor e superior. Lembra, a carta dos Hebreus está sempre apontando para Jesus como alguém superior. Então, aquela velha aliança, ela não podia tornar as pessoas fiéis. Mas essa aliança, ainda que os homens fossem fiéis, o Senhor Jesus iria agir com misericórdia e com graça para com eles, né? E o Senhor vai dizer que essa aliança que vem por meio de Jesus, ela já estava prometida no Antigo Testamento, ela já estava prometida nas Escrituras, então ela não é de todo uma grande novidade, não, o Senhor já nos havia predito. Quero só destacar uma coisa interessante, que o tabernáculo terreno também era uma sombra, era um exemplo do tabernáculo celestial. Então assim, tudo que os homens fizeram aqui na terra para a glória de Deus, foi uma simples cópia, aonde lá no céu tudo o que foi feito aqui na terra é superior e muito mais excelente. Quero te convidar nessa manhã a crer nesse sumo sacerdote que trabalha, que opera milagres por mim e por você. Esse sumo sacerdote que tem lançado mão da sua glória no passado, veio à terra, né? Para poder morrer por mim e morrer por você, pecador. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar e te glorificar pela sua bondade, pela tua graça e pelo teu favor. Senhor, cremos no Senhor como sumo sacerdote, como sacerdote eterno, como sacerdote poderoso sobre a casa dos seus filhos, sobre a tua igreja. Senhor, ó Pai, nos ajuda no tempo de dificuldade, pois tu és a âncora da nossa alma. Nos ajude no tempo de aflição, porque o Senhor é quem nos fortalece, é quem nos capacita. Seja conosco nessa manhã e nos abençoa, Senhor, com teu poder e com a sua graça. Que cada família, que cada lar, cada pessoa possa ser alcançada agora pelo seu poder e pelo seu toque. Estende as suas mãos sobre nós, ó Pai, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para que mais pessoas possam ser abençoadas. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira. Em nome de Jesus.